Paz e graça para você. Sou o pastor Francisco e quero convidar você a uma reflexão na palavra de Deus aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 20, versículo 17 e 18, diz assim: Por que não me matou no ventre? Por que minha mãe não foi minha sepultura e o seu ventre grávido para sempre? Por que saí do ventre para ver trabalho e tristeza e terminar os meus dias na vergonha? Queridos, esta mensagem do profeta Jeremias, a gente refletindo no que aconteceu na vida de Jeremias para que ele pudesse formar essas expressões aqui de profunda tristeza, de profunda lamentação por causa das lutas e as dores que haviam cercado, não pelo fato de ele ter relaxado na sua vida espiritual, mas pelo contrário, de ele ter assumido com rigor a sua chamada, e todas as vezes que ele fazia o uso da autoridade contra aqueles que estavam rejeitando a palavra de Deus, as autoridades humanas, na época, o castigavam, até mesmo líderes eclesiásticos se levantavam contra ele e causava a ele uma tristeza profunda, uma perseguição, uma batalha. Ele não só sofria agravo moral, como também até sofria fisicamente agressão por causa da palavra santa do Senhor, por causa da verdade de Deus, por causa da chamada no seu ministério. Sendo ao ponto de entrar numa depressão. Nós tivemos na próxima reunião passada da Uniela, o pastor Fábio de Oliveira, trazendo uma palavra gloriosa, fazendo uma ilustração maravilhosa e mostrando que o fato de sermos líderes, o fato de sermos obreiros, de estarmos com a responsabilidade de orientarmos e fazermos outros obreiros, não nos tira a nossa humanidade. A nossa humanidade permanece. O que precisamos é aprendermos a lidarmos com os problemas que nos sobrevêm. E não é o fato de você estar vivendo uma vida exemplar no que tange a cumprir com o seu ministério que vai tirar de você as lutas, os problemas. Muitas das vezes até pelo contrário. Quanto mais você se achega, quanto mais você se dá pela obra, quanto mais você faz algo para o crescimento da obra, as perseguições parecem aumentarem, as lutas, as desilusões te cercam, mas com certeza você está sendo examinado pelo Todo-Poderoso e que te trará uma recompensa. Nenhum dos líderes que foram sérios nas suas responsabilidades deixaram de passar por lutas e problemas até então, por causa daqueles que não querem que a obra de Deus vá avante, não querem atentar para a palavra de Deus. Nós vemos aqui o profeta Jeremias sofrendo com reis, com os políticos, sofrendo com os sacerdotes e com outros companheiros profetas. Por quê? Por causa da palavra de Deus. Quando você assume o compromisso de viver uma vida íntegra, de viver uma vida exemplar, servindo a Deus e sendo referencial com relação à vida cristã, automaticamente se levantarão alguns contra você para que você canse e pare de fazer aquilo que Deus te colocou, Deus te chamou a fazer. Deus tem uma chamada especial para cada um.
Ora, a nossa principal chamada é defender a causa de Deus. Nossa principal chamada é sermos apologetas da Bíblia. E isso, nos tempos que nós estamos vivendo, tem aumentado os adversários. E o pior de tudo são aqueles que se fazem de amigo, mas que no fundo, está querendo é que você o aceite do jeito que ele é e concorde com ele para que você tenha um tropeço na sua chamada. Então é preciso que você tenha muito cuidado quando você tem uma chamada especial e Deus te escolheu, te chamou pelo nome, te escolheu e colocou uma responsabilidade especial sobre você. A bem da verdade é que todo aquele que é líder tem chamadas que é coletiva. Todos precisamos pregarmos a palavra, todos precisamos ensinarmos, prepararmos discípulos, todos precisamos fazermos alguma coisa para que se note que as mãos de Deus estão operando e que o Senhor não perdeu o controle e não perderá o controle das coisas que nos cercam. Mas precisamos entendermos que muitos adversários também se levantam e por causa daqueles que se levantam contra a palavra, o castigo vem sobre o povo. Mas tem que ter alguém sempre na brecha, alguém como arauto do Senhor, anunciando que Deus, Ele não mudará os seus princípios, as suas regras, os seus desígnios para agradar a humanidade. Ele é Deus zeloso por aquilo que traçou, pelo caminho que traçou. E quem receber e cumprir será abençoado. E quem rejeitar, mesmo que seja se fazendo de falso amigo, vai pagar o preço. Então, uma das piores coisas, nós estamos estudando esse trimestre na revista da CPAD, sobre a batalha espiritual e as armaduras de Deus que precisamos usarmos. Uma das piores coisas que nós enfrentamos é com aqueles que se aproximam e parecem ser, mas não são. Porque o maior problema que a igreja enfrenta com os falsos é porque o falso parece um verdadeiro. Se houvesse uma diferença visível, notória, assim que chegasse, era fácil você fugir do falso. Mas como não é assim, parece existem algumas coisas que parecem muito, mas não são. Então, mas o Espírito Santo na vida daquele que Ele chamou dará um dom maravilhoso, que é o dom do discernimento, que todo líder deve buscar. Todo líder, todas as pessoas que lidam com o público precisa do dom de discernimento. E aí, ele não vai deixar você enganado diante das situações que surgirem, para que você não seja levado a uma frustração e até um trauma e uma profunda tristeza que possa te levar a uma depressão. Mas, como já disse, todos nós, nenhum pregador, nenhum líder, nenhum pastor, presbítero, qualquer que seja a sua posição eclesiástica, ninguém está livre de enfrentar uma situação tão complicada e difícil, até então, que é para que você entenda que você é servo. O Senhor é que cuida de você. Às vezes, quando o homem está dando tudo certo, ele se sente tão absoluto que ele começa a achar que é por causa dele, é ele, sem ele não pode ocorrer, tudo depende dele. E aí Deus permite que ele passe por alguma situação difícil para que ele entenda que ele é tão fraquíssimo em relação às coisas do eterno, que ele precisa se submeter e pedir clemência. Então, nós vemos aqui na situação, Jeremias recebeu a promessa desde o início do seu ministério que ele estaria diante das situações que Deus o usaria como braço forte para derrubar os inimigos. Mas, no entanto, ele passou pelas situações. Mesmo ele tendo a consciência, a convicção de que Deus estava com ele, as situações embaraçosas surgiram e em algum momento como esse que nós estamos falando agora, ele sentiu
tão angustiado, tão entristecido, que ele desejou ter morrido antes de nascer. Às vezes, nós, quando enfrentamos situações complicadas, caóticas da vida, logo que vem é essa covardia. Ai, meu Deus, seria melhor ter morrido, seria melhor não ter nascido. O Altíssimo sabe de tudo. Mas ele compreende também a nossa fragilidade, sabe das nossas necessidades, e ele, por certo, o que ele quer é que nós mantenhamos a fé. Fraco, mas com fé. Entendeu? A força vem dele. Não podemos perder a fé. Se você perder a fé, se você perder a confiança no Senhor, aí você perde a batalha. Mas enquanto você tiver fé, você tiver confiança, é por isso que a Bíblia manda que nós exortemos uns aos outros com a palavra. A palavra manda que cuidemos uns dos outros. Esse é o dever de todo líder, de todo crente, estar cuidando do outro, mas sem criticar, sem querer usar de emulação, mas ajudando o seu irmão a se levantar e às vezes a entender que às vezes levanta um pique tão grande que ele está esticando as pernas demais. É preciso alertar, vamos ajudar para ele não ter uma distensão, senão esticar muitas pernas provoca distensão. Então, as coisas têm que ser uma dosagem dada pelo Senhor. Há momento que o Senhor te dá condições de saltar uma grande muralha, mas há momento que você fica preso diante de uma cerquinha de bambu. Então, precisamos da direção de Deus, precisamos da orientação, precisamos da capacitação do Senhor. Nos humilhemos a arma poderosa para que cresçamos na graça é a humilhação. Quando a gente vai entendendo a nossa fragilidade, quando a gente vai entendendo a nossa carência que temos do Senhor e nos rendemos diante dele clamando, aí o Senhor se apresenta e nos concede a força que precisamos, nos dá a iluminação que precisamos para que enxerguemos os obstáculos e não nos esbarremos nele. Querido, você que está vivendo, você líder, que está vivendo um momento de frustração, uma perseguição, uma acusação, olha, seja forte, seja firme, esteja firme no Senhor, o Senhor vai te dar graça, vai te dar vitória. O Senhor vai te amparar, o Senhor vai te dar as energias necessárias para se levantar e continuar na batalha. Não entregue os pontos. Se você desanimar a tal ponto de começar a desacreditar da tua chamada, do que Deus fez por você e quer fazer, quer continuar fazendo, quer te usar para levantar outros, se você desacreditar disso, você chegará à derrota. Mas se você levantar sua cabeça e pedir, Senhor, me dê graça, me dê sabedoria, me conceda a unção, para que eu possa continuar. Minhas forças acabaram, mas no Senhor nunca faltará força. Deus, como disse Ana, tira o homem do montúrio e faz assentar entre príncipe. Deus te colocou nessa posição porque Ele quer te usar para a glória do nome dEle. Então, portanto, não deixe as coisas da vida te levarem a uma tristeza profunda. Talvez, quem sabe, essa crise tinha te alcançado, talvez você que era tão acostumado a ter as coisas com facilidade e agora está passando um aperto tremendo, não está conseguindo mais, às vezes está perdendo até o conforto que tinha. Confie no Senhor, você não pode perder a sua fé. Se você permanecer na fé, o Senhor vai fazer uma obra grandiosa e você terá muito mais do que já teve. Mas se você desanimar, você poderá perder até o que tem. Então, glorifique o nome do Senhor, renda-se ao Senhor, chame por Ele, peça ajuda. Eu achei interessantíssimo o pastor Fábio falando de que o pastor precisa se render ao outro e conversar com o outro e falar das suas necessidades
para que, claro que não é com qualquer um, porque você vai falar para alguma pessoa, simplesmente ele vai estar espalhando a sua situação da sua fraqueza e vai te considerar um fracote. Mas se você procurar a pessoa decente e confessar, o Salomão diz assim: se te mostrarem frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. No capítulo 24, versículo 10 de Provérbios. E o que ele quer dizer? Aquilo aí não é que você tem alguém que possa te ajudar. Se você entregar os pontos, você não terá força. Mas se você reconhecer que você, embora não tendo nenhuma condições diante do problema que surgiu, mas você tem uma mão poderosa para te levantar, aí você será vitorioso, porque no momento preciso, esse que você confia, esse Deus que te chamou, ele vai te usar como ferramenta poderosa, como um martelo para esmiuçar a penha, e você será vencedor. Portanto, não desanime, não deixe as frustrações da vida, não deixe a tristeza profunda inundar o seu coração e te levar para a depressão. Mas se a situação já está tão agravante, clame, busque, confie, peça ajuda, e ela virá no momento preciso, e você vai levantar a bandeira do Evangelho e vai dizer: só o Senhor é Deus. Jeová Nissi, Senhor é minha bandeira. Amém? Deus nos abençoe e nos anime. Eu falo isso para quem está vivendo uma situação de desânimo, uma situação de perseguição, uma situação de acusação, de tristeza profunda. Mas se isso não chegou a você, permaneça firme, permaneça aos pés do Senhor, porque se porventura chegar, você está totalmente preparado e capacitado para enfrentar a situação. Deus nos abençoe e nos enriqueça com sua graça em nome de Jesus. Amém.